Fala galera, beleza? Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho do meu processo de criação de um love story que eu fiz antes de um casamento, que é o casamento da Fer e do Gus. E depois vocês vão ver o vídeo por completo e vocês vão entender melhor as cenas. Foi o primeiro casamento que eu fiz sozinho, como produtora mesmo. Eu tinha feito alguns freelas já, mas só como câmera, né? Então foi meu primeiro casamento dirigido mesmo por mim. Então, eu sempre tive a ideia na cabeça e depois de alguns cursos que eu fiz de que não é só você chegar e gravar o casal. É só chegar e gravar um casamento e boa entregar as imagens bonitas, a música que eles gostam, filmar as pessoas que eles gostam. Não se trata só disso. Se trata de guardar para sempre uma memória ali. Se trata de fazer com o coração mesmo o vídeo. Se trata de reproduzir o que eles são no vídeo. Então eu decidi fazer uma entrevista com o casal para conhecê-los melhor, né? Antes da gente fechar o orçamento mesmo, eu fiz essa entrevista. E nela eu fiz algumas perguntas sobre eles, como eles se conheceram, que fato que eles lembravam que seria engraçado, que foi engraçado na vida deles, que foi marcante na vida deles. E eles me contaram várias histórias e eu anotava o que era importante, o que era importante para eles, o que era importante já pensando no vídeo já. Então, essa primeira entrevista para conhecer o casal é extremamente importante, é fundamental. E a partir daí eu comecei a conhecê-los melhor. A gente trocou uma ideia separadamente, eu trocava uma ideia ali com a Fer, eu trocava uma ideia com o Gustavo. E eu pensava, cara, como é que eu vou fazer esse vídeo, né? Como é que eu vou entregar algo que não seja só um love story comum, com imagens deles, com uma trilha lá e tal, umas imagens bonitas e uma música legal e tal. E eu pensei que eu gostaria de reproduzir o que aconteceu na vida deles. Então, são três pilares básicos que eu cheguei à conclusão nessa entrevista, que foi a primeira vez que eles se viram, que é como se fosse a introdução de um filme, a primeira vez que eles se viram. O desenvolvimento do filme foi quando eles começaram a namorar e uma parte da conclusão desse filme e ainda uma parte do namoro deles foi quando eles começaram de fato a namorar mesmo. Então, o engraçado, eu achei engraçado que eles começaram a namorar, a Fer foi pedindo namoro dentro da Americanas, um negócio extremamente aleatório, assim, não é nada convencional. Então, isso é um fato muito legal. Então, eu quis abordar isso no vídeo e as coisas engraçadas que aconteceram com eles, eu quis abordar também. E eu usei essa entrevista, inclusive, para fazer uma entrevista com eles no dia do Love Story, que é fazer as mesmas perguntas para os dois e ver qual que seriam as respostas dos dois. Então, vou entrar no projeto aqui, vou abrir o projeto aqui para vocês e vou mostrar um pouquinho do meu processo de edição. Bom, como eu falei, a gente já está aqui no Premiere agora com o projeto aberto. E vocês verem que tem bastante cores aqui. Eu vou explicar um pouquinho como é que eu organizei isso aqui. Basicamente, Love Story eu fiz uma entrevista com um casal, fazendo algumas perguntas sobre eles, coisas que eu já tinha visto naquela primeira entrevista e que eu separei algumas coisinhas e tal para eles dois responderem em dois momentos diferentes enquanto eles não estavam juntos. E por isso até que está separado aqui por cores, as partes que a Fer fala e as partes que o Gustavo fala. E o grande plot twist desse Love Story é que eu contei a história deles, eu revisitei o passado para contar a história deles. Só que não existe mais a pizzaria que eles se conheceram. Tinha a problemática de que eu gravei a cena do Não é Não, que ficou muito marcado para eles, com carros diferentes, só que no calor da emoção você nem percebe, mas eu vou mostrar aqui para vocês. E também tinha o fato de que nenhum dos dois podia saber o que estava acontecendo, né? Eles não podiam entrar em contato um com o outro e falar, ó, eu gravei com o Alexandre hoje, ó, eu também gravei. Então eu pedi segredo para um e pedi segredo para outro.
Só que, obviamente, eu pedi para eles não contarem um pro outro, né? Porque eu contei pra Fer que eu só ia gravar coisas com ela, assim como eu contei pro Gustavo que eu só ia gravar coisas com ele. É pra ser essa surpresa no casamento, né? Que foi quando foi o vídeo passando no telão. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que eu fiz isso. Iniciando o vídeo, eu coloquei uma música que eles gostam muito, do José Júnior, que combina bastante com eles, e coloquei algumas imagens deles juntos e tal, até dar o início da entrevista mesmo em si, em que eles respondem as perguntas. Então foi meio que um pré-wedding com um love story. Desembarace os nós até que fique só nós. A música tem bastante a ver, a letra também tem bastante a ver com o casal. Segue pras paixões que vêm e vão com o vento. Ancoro minha alma na fenda do seu peito. Furo minha orelha como um sinal de pertencimento. Era uma quinta-feira. Aí começa o Gustavo contando a história dele. Eu tava na correria. Eu gravei o Gustavo na esquerda e a Fer na direita. Por isso que é importante você, antes de você sair pra gravar, você ter um roteiro, ou você pelo menos ter na mente o que você vai fazer na edição. Então na edição eu já pensava em juntar os dois na mesma tela. Então eu tinha que gravar o Gustavo de um lado e a Fer de outro, pra isso acontecer do jeito certo. Então ele saiu do altar. E eu fiz as mesmas perguntas pros dois, pra ver qual que ia ser a resposta, né, dos dois. Aí assim a gente se viu pela primeira vez, na igreja ou na correria, e ela chegando como visitante. Aí naquela noite meu pai chamou a família dela pra gente sair pra uma pizzaria. Então, esse é o grande plot twist, né? Ele tá contando a história de quando eles se conheceram, quando eles foram pra pizzaria. E teve um fato engraçado na entrevista que eu fiz com eles, que foi que o Gustavo é muito tímido, então ele não conseguia olhar pra Fer, ele achou ela muito linda e não conseguia olhar pra ela. E ela gostou dele também, só que por ela tava de boa, ela olhava pra ele, tranquilo, só que ele não olhava. Então eu busquei reproduzir essa cena com os dois. A gente tá na frente um do outro e ele não falava comigo. Ele não olhava pra mim, ele estava na frente. Ele olhava tipo, pra todos os cantos, mas ele não olhava pra mim. Eu, quando vi ela pela primeira vez, eu achei ela muito bonita, então eu não tinha coragem pra falar alguma coisa pra ela. Quem puxou o assunto comigo foi a Rebeca, mas ele não falou comigo. Então vocês viram que eu reproduzi a cena sem os dois estarem juntos no mesmo lugar. Até porque a pizzaria é diferente, se você for reparar. Essa pizzaria onde eu estava com o Gustavo e com a Rebeca, vocês podem ver que olha o jeito que era a pizzaria. A única coisa que eu tentei reproduzir igual era a mesma pizza, que era de bacon, o suco de laranja e a Coca-Cola. Mas olhem, prestem atenção no fundo dessa imagem aqui e no fundo dessa imagem aqui. É um pouco parecido, mas ao mesmo tempo não é. São duas pizzarias diferentes. Então eu gravei eu como sendo a visão do Gustavo, que a gente chama de POV, né? E depois eu gravei como se fosse na visão da Fer. A Rebeca era a âncora dessas duas situações. Então, como ela estava do lado do Gustavo no dia da pizzaria, eu usei ela para ficar do lado dele nas duas situações. E é como se a Fer estivesse conversando com ela e o braço dela aqui, ó, aparecendo para ambientar que ela também estava nessa cena com o Gustavo. Tantos, mas ele não olhava pra mim. Eu, quando vi ela pela primeira vez, eu achei ela muito... Quem puxou o assunto comigo foi a Rebeca. Tanto é que ela fala que a Rebeca puxou o assunto e a Rebeca conversando, eu faço ela conversar comigo e tal. Tomando mais, ela foi querendo entrar no ministério, E aí, durante a entrevista, a gente teria algumas imagens deles e tal. Eu não vou mostrar o vídeo inteiro, que vocês vão ver o vídeo inteiro depois. Daí eu pergunto um outro grande plot twist, que foi na entrevista também que eu entendi, foi que quando ele perguntou se ela queria alguma coisa com ele, ela disse não é um não. Ela não disse nem sim nem não. Isso foi um fato engraçado para a vida deles, então eu quis reproduzir isso de alguma forma. E eu perguntei pra eles, mas como é que foi isso aí? Em que lugar que foi e tal? Como é que foi? Aí depois aprofundei mais pra frente, perto das gravações, aprofundei onde era esse lugar. Então, foi na frente da casa da Fer, dentro do carro.
Então a gente tinha que reproduzir a mesma cena. Só que deu que eu gravei uma vez com um carro, na outra vez que foi gravar o Gustavo, eu já tava com outro carro. E só que ainda assim deu certo, passou despercebido, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Frase, frase, isso. Aí eu instiguei ela a responder, né, o que era. E instiguei ele a responder o que era também. O que te remete à frase, isso não é um não? Eu fiquei nervosa. Quando eu me declarei pra ela, eu falei o quanto gostava. Olha o né, carro aí, dela, primeiro carro. E que eu não queria só ser amigo, queria alguma coisa mais. Eu queria saber dela, né? Se ela queria começar alguma coisa mais comigo. Só que eu fiquei nervosa e o meu cérebro abriu tela azul. Aí apareceu o segundo Pensei, carro. Olha, não é um não. E saí do carro e fui embora pra casa. Então esse estilo Eu fiquei, vintage cara, também de imagem será também que- reflete a Será que foi um sim? Será a que um não? Será que passado, ela gosta de né? mim? Será que não? Fiquei na mesma situação que eu tava. E a gente ficou durante um. Deixa eu ver. Tá. Tem um outro plot twist também da história deles que foi o pedido de namoro, que foi nada convencional, foi um pedido de namoro dentro da Americanas. Aí a gente teve uma problemática que a Americanas não permitiu que a gente entrasse para fazer imagens lá. Então eu tinha que remeter a Americanas de algum jeito. E a única forma que eu achei foi pegar a fachada da Americanas, né? E não foi exatamente igual, mas foi algo parecido. Eu gostei. Depois de um mês a gente começou. Olha aí. A fachada Americanas e foi o jeito que ele deu a aliança pra ela e pediu ela em namoro, assim, só de supetão mesmo. Depois de um mês a gente começou a namorar oficialmente daí. Aí percebam que eu peguei essa transição aqui dela virando pra ficar mais natural, como se os dois. O tempo todo eu penso que os dois estão no mesmo lugar. Eu quero que o espectador pense que os dois estão no mesmo lugar. Então eu pego essa virada dela e faço essa virada com a câmera também. Depois de um mês a gente começou a namorar oficialmente daí. Quem disse eu te amo primeiro? Eu disse eu te amo primeiro. Aí essa parte é legal também porque faz parte da entrevista e eu faço um bate-bola assim, jogo rápido com eles. Então eu já estava pensando na edição que eu queria dividir a tela e por isso que eu coloquei cada um de um lado, só que com o mesmo fundo, com a mesma iluminação e pegando reações diferentes. Às vezes uma reação dela tá melhor, aí eu deixo ela em tela cheia. A reação dele tá melhor, a resposta dele tá melhor, deixo tela cheia. Ou a resposta dos dois tá boa, deixa os dois. Fui eu Ela que fala que falei. é ela, né? Ele pode falar Mas que eu não, mas digo foi que eu é que dos Os falei. dois entrando em contradição, quem Se ela disse fala eu te amo contrário, eu falo a primeiro. verdade. Quem que é o mais engraçado? Então aí segue o vídeo. O que eu queria mostrar pra vocês, as cenas dos bastidores, né? Ó, esse aqui era um carro, eu tava com um carro. E eu pedi pra ela. Você vai reproduzir a cena exatamente como foi. Você vai olhar pro fundo da lente como se fosse o Gustavo. Não. Aí na hora do vídeo eu não coloquei a voz, né? Só dublei. Porque ela fala, eu falei não é ou não. Aí ela sai do carro. E isso é realmente na frente da casa dela, pra ficar mais real ainda. Aí eu gravei com o Gustavo com outro carro. Isso aqui era um Honda. Quem conhece de carro vai saber que é um Honda, mas nem vai prestar atenção na hora. Por isso que eu desfoquei bastante o fundo, até pra não perceber tanto. E isso aqui é um Citroën. Então, só que quando chega no calor do momento, ninguém vai perceber, né? E quando essas cenas aparecem, ninguém vai perceber também. Então tenta reproduzir aquele mesmo momento. Tá. Aí você Então, olha eu pro peguei a fundo da perspectiva câmera, dela tenta fazer, aí, e a tipo perspectiva dele. finge- Continua fingindo como se ela fosse embora. A cara que você fez, por exemplo, pega. Saber de você, bota o silêncio. A dublagem dele também. Aí ela Aí você olha ela saindo do carro. sai do carro. E beleza. Foi criada aquela cena. Aqui na Americanas a gente não podia entrar, mas eu podia filmar lá na frente. Então o que eu fiz foi filmar a fachada. E pedi pra ela. Aí eu segurei a aliança dela no meu dedo como se fosse o Gustavo segurando a aliança. Então eu só pedi pra ela pegar a aliança. Ali. E na outra cena o Gustavo tá segurando a aliança. Que tem a virada dela. Peraí. Já. E ele entrega a aliança.
E na cena da pizzaria, Aí olha pra ele. aí eu tô fazendo o Gustavo como se ele tivesse tímido, olhando pra baixo, ele não quer olhar pra ela. Aí notem que tem o suco de laranja, tem a pizza de bacon. Aí esse aqui, por exemplo, não tinha Coca. No outro tinha Coca-Cola. Lá. Aí, ó, essa aqui é uma pizzaria. Reparem a mesa, do jeito que é. Essa aqui é outra. A mesa já é diferente já. E tem uma Coca que não tinha ali. Só que no calor do momento ninguém percebe, né? Então eu fingi com a Rebeca como se eu estivesse conversando com ela. Como se fosse a Fer conversando com ela. Como é que foi seu dia de trabalho? Eu fico puxando assunto com a pessoa, pra pessoa Às vezes pra soltar. além, como se estivesse olhando pra Fer. O que mais? Bom, tá aí o vídeo na íntegra, tá aí no meu canal, é só vocês assistirem. E pra quem ficou até aqui, eu espero que tenha gostado e que dê uma abertura pra criatividade também. Você, às vezes, você se enxerga meio sem caminho, sem saber pra onde ir, sendo criativo. Então isso tanto vale pra design, pra vídeo, pra fotografia, mas a criatividade vem, ela aparece. Então, ou você busca referências, ou você só anda por aí e tenta às vezes esquecer um pouco do vídeo, mas assistir bastante coisa que não tem a ver com casamento, para você não ficar fixado naquilo. Eu não assisti nenhum Love Story na real, e eu só vi os Love Stories que eu já tinha visto até hoje. Então eu quis fazer algo diferente e algo único para o casal. Então por isso que a gente chegou a essa conclusão. E só para finalizar, eu vou deixar um pouquinho da reação do casal quando eles assistiram o vídeo que passou num telão no casamento deles. Demorou? Valeu! Que meu pai chamou a família dela pra gente sair pra uma pizzaria. A gente sentou na frente um do outro e ele não falava comigo. Ele não olhava pra mim, eu estava na frente. Ele olhava tipo, pra todos os cantos, mas ele não olhava pra mim. Quando eu vi ela pela primeira vez, eu achei ela muito bonita, então eu não tinha coragem pra falar alguma coisa pra ela. Quem puxou assunto comigo foi a Rebeca, mas ele não falou comigo. A gente foi se aproximando mais, ela foi... O que te remete à frase, isso não é um não? Eu fiquei nervosa. Quando eu me declarei pra ela, eu falei o quanto gostava, né, dela, e que eu não queria só ser amigo, queria alguma coisa mais. Eu queria saber dela, né, se ela queria começar alguma coisa mais comigo. Só que eu fiquei nervosa e o meu cérebro abriu tela azul. Eu falei assim, olha, não é um não. E saí do carro e fui embora pra casa. E eu fiquei, tá, e agora? Será que foi um sim? Será que não? Será que ela gosta de mim? Será que não? Fiquei na mesma situação que eu tava. E a gente ficou durante um mês orando.